e você já imaginou uma conexão entre o futebol e o mercado acionário? Porque a cada 4 anos, a Copa do Mundo muda a rotina de muita gente, né? Mas também muda das empresas. Faltando 6 meses para o torneio, analistas do Santander mapearam os setores mais expostos ao efeito do maior evento de futebol do planeta. E quem traz para a gente esse relatório, os detalhes, é o Lucas Esteves, head de varejo do Santander. Lucas, bem-vindo aqui no Money, uma boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece pela presença. Quero saber, então, um pouco mais sobre esse relatório. Quem que sai ganhando quando a gente olha para esse setor especificamente? Muriel, pensando um pouco no varejo expandido como um todo, o impacto ele tende a ser negativo. Se você olha para o histórico das Copas anteriores, o impacto foi negativo nos meses de Copa do Mundo, porém a gente consegue identificar alguns potenciais vencedores nessa tendência, principalmente aqui. Eu acho que os varejistas que vendem camisas da seleção e outros artigos esportivos, e aí eu destaco, por exemplo, o grupo SBF, que é dono das lojas da Centauro, também representa a Fisia, né, que é a marca Nike aqui no Brasil. Também o grupo Magalu, que tem a Netshoes, eles podem também acabar se beneficiando dessa venda de grande quantidade de camisas da seleção. E um outro setor que também pode acabar se beneficiando, que historicamente aconteceu, é o setor de bens duráveis na venda de televisores. Muita gente acaba se preparando, trocando a televisão aí antes de começar a Copa do Mundo para receber família, amigos em casa. Então a gente olha aí como potenciais vencedores nesse lado de televisores, por exemplo, o grupo Casas Bahia, próprio Magalu, e também o Mercado Livre. O Mercado Livre que tem uma parceria com a Casas Bahia, uma parceria que iniciou-se em novembro do ano passado. Hoje a Casas Bahia entende-se que é já a maior loja que opera dentro do Mercado Livre, também pode acabar capturando uma grande parte dessas vendas de televisores aí na antecipação para a Copa do Mundo. É curioso isso, parece que o pessoal antes da Copa do Mundo tem movimentos que a gente pode até conseguir tentar entender um pouco sobre esses movimentos que antecedem a Copa do Mundo, o evento. Tem o pessoal que vai comprar a TV, que vai atrás já de camiseta para torcer, e aí também tem aquele pessoal que vai depender, né, Lucas, do desempenho, por exemplo, da seleção brasileira, da emoção ali na hora, porque aí começa a comprar artigos de festa para celebrar, para decorar na empresa, enfim. A gente começa a perceber aos poucos aí, dependendo da empolgação do brasileiro como um todo, né? E a gente vai vendo, consequentemente, aí mais setores do varejo se beneficiando? Eu diria que o impacto é até negativo. Se eu tivesse que apostar, eu falaria que os varejistas eles estão torcendo para o Brasil não avançar tanto na Copa, porque se a gente pensa que essa Copa ela é uma Copa maior do que as anteriores, dado que o vencedor da Copa ele vai ter que disputar 8 jogos ao invés de 7, Verdade. como era até a última versão. Então, caso o Brasil passe da fase de grupos, a fase de grupos tem 3 jogos, e vá avançando, a quantidade de jogos do Brasil vai aumentando e o fluxo no varejo físico durante os jogos do Brasil ele tende a ser muito reduzido. Então o impacto nos varejistas que dependem do mundo físico, e aí a gente fala muito de varejistas de moda, aqueles varejistas que têm loja em shopping e lojas em rua, esse fluxo ele tende a ser muito impactado. Então é até uma brincadeira, mas eu acredito que esses varejistas eles torceriam contra o Brasil na Copa do Mundo. Mas por um outro lado, eu acho que o fluxo migrando do varejo físico para o varejo digital, ele pode sofrer uma aceleração importante também nessa dinâmica de consumo. Então, os marketplaces podem acabar se beneficiando. Então, o Mercado Livre acaba sendo o principal vencedor, que ele não precisaria se preocupar tanto com o avanço do Brasil ao longo da Copa do Mundo. E você citava justamente a questão de ser uma Copa do Mundo diferenciada, com mais jogos, de ser mais estendida, o quanto que isso pode também impactar como um todo nos setores, negativamente, positivamente, enfim, porque a gente sabe que como um todo a gente vai ter mais jogos, mas também tem horários dos jogos que podem mudar dependendo aí do quanto que a seleção, por exemplo, pode avançar, né? Sim, os horários dos jogos, a depender do avanço do Brasil, eles vão ocorrer por volta entre 4 e 7 da noite, e aí variam os dias, mas são horários onde a gente vê o varejo normalmente aberto. Por isso que eu menciono que o impacto pode ser estendido e ser negativo aí para quem depende um pouco do varejo físico. Perfeito. Queria até olhar especificamente para o setor aí que pode ser mais, talvez beneficiado diante desse cenário, porque a gente está vendo e a explicação que você traz para a gente faz todo sentido diante desse impacto que pode vir a ser negativo, mas tem alguns setores que
podem se beneficiar, além desse setor aí de televisores, por exemplo, para o pessoal que vai comprar TV antes da Copa do Mundo? Eu acho que o impacto, por exemplo, nos varejistas de alimento, ele Perfeito. pode ser um pouco. Você pode olhar dos dois lados. Ele pode reduzir o fluxo nas lojas durante os jogos, principalmente os jogos do Brasil, mas alguns elementos eles podem ter uma demanda acelerada, como, por exemplo, carnes para churrasco, bebidas alcoólicas, alguns petiscos, eles podem ser também acelerados. Então, isso pode acabar beneficiando de alguma forma também os supermercados, os atacarejos, mas são movimentos que eles podem acabar se anulando. Então é difícil de mensurar se é um benefício ou se é um malefício. Eu tenderia a achar que é um pouco mais neutro. Mas os principais beneficiados disso, com certeza, são as empresas que vendem artigos esportivos relacionados à Copa do Mundo, relacionados a camisas do Brasil. Acho que o impacto da Copa do Mundo também pode acabar aumentando a venda de chuteiras e outros artigos, bolas de futebol. Então, essas lojas de artigos esportivos elas podem acabar se beneficiando mais, além dos marketplaces, como eu havia dito, que esses se beneficiam da falta de fluxo no varejo físico e aquela compra de impulso na internet pode acabar ganhando tração. E a gente vê que marketplaces costumam fazer bastante propaganda na televisão durante os jogos, entregar cupons, alguns descontos. Então, isso pode acabar acelerando o fluxo de venda desses marketplaces. Lucas, vocês enxergam que essa migração temporária desse fluxo mais para o digital, na verdade, ela pode ser muito pontual por causa dos jogos, depois volte conforme os jogos acabarem? Como é que você enxerga esse cenário? Eu acredito que sim, eu acredito que é mais no momento do jogo ou no dia do jogo que as pessoas tendem a se reunir, fazer eventos em casa. Então, especificamente em dias de jogos do Brasil, esse impacto deve ser bem exagerado, bem exacerbado. E aí se beneficiam os marketplaces e o malefício vai para quem tem quem depende mais do varejo físico. Mas não é nada que deva permanecer, não. Muito bem, ficamos atentos então a esse cenário e vamos conversando ao longo dos próximos meses. Lucas Esteves, Head de Varejo do Santander, obrigada, viu, pelas informações. Obrigado a você, Muriel. Boa tarde. Boa tarde.